Nós temos trabalhado então em cima de uma série construindo uma vida melhor. E a gente tem procurado trazer princípios da palavra de Deus, ensinamentos a respeito de como a gente pode desenvolver a nossa vida, como é que a gente pode capacitar mais a nossa vida para que a gente tenha uma vida melhor. É o interesse de todos nós e o melhor é o interesse de Deus para a nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês hoje, eu dei como um título para esta mensagem, para crescer saudável. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, uma carta lá do apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica. Primeira carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 16 ao 24, é o texto que nós vamos ler e meditar nessa noite, para que a gente possa descobrir aqui mais alguns princípios de como construir uma vida melhor ou como ter uma vida saudável, como crescer de forma saudável. Esse livro é pequenininho, às vezes ele foge da Bíblia, né? Mas ele está aí, gente. Eu tenho certeza que ele está aí na sua Bíblia. O livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, então no capítulo 5, eu vou ler com vocês a partir do versículo 16, que diz assim, Paulo recomendando àqueles irmãos: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Quando a gente pensa, eu tenho certeza que aqui há muitos pais, tios, quando a gente pensa numa criança e o que ela precisa para crescer saudável, eu acho que a gente tem isso bastante claro. Nós sabemos um pouco como fazer isso, né? Para uma criança crescer saudável, ela precisa de uma estrutura familiar, ela precisa de um lar, ela precisa de pais como referência. Para uma criança crescer saudável, ela vai precisar de ensino dos professores, aqueles que vão trabalhar na sua formação, não só intelectual, mas emocional. Uma criança, para crescer saudável, ela vai precisar ter uma boa alimentação adequada, para que ela se desenvolva, para que ela cresça. Não é assim? Nós, como cristãos, da mesma forma, precisamos. Nós tivemos aqui no final de semana passado um batismo. Pessoas nascendo na família de Deus, confessando a sua nova vida em Cristo. E aí, o que acontece a partir daí? Como que eu posso me desenvolver? Porque é verdade que se você não tiver todos esses ingredientes para uma criança crescer saudável, ela vai crescer, ela pode crescer, mas ela não vai crescer saudável. Se faltarem os pais, se faltar a instrução, se faltar a boa alimentação, essa criança até pode chegar à idade adulta, mas ela vai chegar com deficiências, ela vai chegar com carências, ela não vai chegar na sua plenitude. Quando a gente vê imagens, né, de lugares no mundo onde passa-se muita carestia, necessidades, guerras, fome, a gente vê crianças que não se desenvolveram, crianças que ficam raquíticas, porque não tiveram todos os recursos para se desenvolver. Nós, como cristãos, podemos incorrer no mesmo equívoco. Achar que agora eu já conheci a Cristo, a graça de Deus me alcançou, eu nasci de novo, eu já frequento uma igreja, e agora eu não preciso fazer mais nada, basta eu frequentar alguns cultos e eu vou seguindo na vida cristã. Não. Se você entrar por esse caminho, você é um candidato a um cristão raquítico, meia boca, que não se desenvolveu, que não desenvolveu todas as potencialidades que Deus tem para fazer na sua vida.
E nós precisamos nos engajar nesse processo, porque queremos ser saudáveis. Ninguém quer ficar, pela metade no desenvolvimento. Assim como nós crescemos como seres humanos, agora precisamos investir na nossa vida espiritual para que a gente cresça e cresça de forma saudável. Cresça descobrindo a palavra de Deus, permitindo que a palavra de Deus vá nos moldando, E esse é o desafio para nós nesses dias. É o desafio desta série e é assim que a gente quer viver. Para você viver uma vida que vale a pena, então é preciso muito mais do que simplesmente sobreviver. Há muita gente só sobrevivendo na vida cristã. Só sobrevivendo. Para você sobreviver como pessoa, basta você comer um pouco, beber um pouco de água e você sobrevive. Há pessoas sobrevivendo na vida cristã, mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós maiores riquezas, uma vida que vale a pena ser vivida. Para isso é preciso ter uma vontade clara e intencional, então, de construir essa vida melhor. Então aí a gente tem esse texto de Paulo em Tessalonicenses. E ele vai servir para nós hoje como um guia para nós aprendermos algumas coisas a mais. É lógico que a Bíblia tem muitos outros princípios para nos ajudar nesse processo, mas vamos observar esse texto aqui de Tessalonicenses. Então, nesta carta, Paulo ele vai nos dar alguns conselhos, bastante objetivos, aparentemente simples, vocês viram, são frases curtas, cada versículo é uma pequena frase curta, são pequenas dicas que apontam para um estilo de vida melhor, para um estilo de vida saudável, para alguém que quer construir uma vida melhor. Olha lá no versículo 23, Paulo diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente e que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo 23, Paulo está orando pelos leitores desta carta, e hoje você e eu somos os leitores dessa carta. Então vale para nós essa oração de Paulo. E ele ora a Deus pedindo para que aquelas pessoas fossem preservadas. Onde? Corpo, alma e espírito. Paulo vê que nós precisamos nos desenvolver nessas três áreas, de uma forma equilibrada, de uma forma saudável. Nós não podemos ficar desatentos a nenhuma dessas áreas. Nós vivemos hoje uma época que tem se dito, que é a época da ditadura da beleza, do estético. E a gente tem se preocupado bastante com o cuidado do corpo. E alguns vão até o extremo e o exagero em relação a isso, Por isso, academias lotadas, centros de estética. Tem alguma coisa errada em cuidar do corpo? Não, isso até é muito bom e saudável. Principalmente quando você cuida mais do interior do corpo do que do exterior. Mas tudo isso faz parte e é saudável. Mas cuidar só do corpo? Como cuidar da alma também? E como cuidar do espírito? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos crescer de forma desordenada, não saudável. Já pensou se esse meu braço esquerdo aqui cresce mais que o braço direito? Isso vai provocar o quê? Um desequilíbrio no meu corpo. E assim pode acontecer conosco. Às vezes cuidamos de uma área, mas descuidamos de outra, e daqui a pouco nós trazemos desequilíbrio para a nossa vida. E aí não estamos crescendo de uma forma saudável, de uma forma que enriquece a nossa vida. Ele diz para aqueles irmãos daquela igreja, que eles precisavam ser santificados em Deus. O que é ser santificado em Deus? É submeter-se a esse processo transformador do Espírito Santo na nossa vida, de maneira que a gente vá se tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Este é o projeto de Deus, para você e para mim. Sermos transformados. Quando nós nascemos de novo, quando nosso coração foi aberto para receber a graça de Deus, nossa mente compreendeu o projeto de salvação, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio habitar em nós. E Ele quer, dia a dia, nos conduzir a este processo de transformação, de maneira que a gente vá se tornando cada vez mais parecido com Jesus. E este é o processo que nos leva a uma vida saudável, no corpo, na alma e no espírito. Deus tem todo o interesse em que você cresça e se desenvolva nessas três áreas da sua vida. E olha que notícia boa
Paulo deixou registrado para nós no versículo 24. Quando ele encerra esse pequeno trecho, ele diz assim: aquele que os chama é o quê? Fiel, e ele fará isso. Ele está falando de Deus, nosso Pai. Deus que nos chamou para esse estilo de vida, ele é fiel e ele vai fazer isso. Então isso é uma boa notícia para nós, que pode encher o nosso coração de esperança. Deus tem todo o interesse em que você se desenvolva de uma maneira saudável, que você cresça de forma equilibrada no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Ele não tem só todo o interesse, Deus tem todo o poder para fazer isso. Então, o interesse de Deus, a vontade de Deus e mais o poder dele, né, são totalmente suficientes para que a gente desenvolva e cresça saudável. Mas falta um detalhezinho. Você precisa querer. Você precisa se envolver neste trabalho, porque Deus, ele vai trabalhar em parceria com você e comigo. Ele quer trabalhar numa parceria. Você faz a sua parte, e eu posso afirmar a vocês que a nossa parte é pequena. O Espírito Santo mesmo nos ajuda, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E Deus vem com a sua graça e potencializa em nós. Alguém dizia no passado, às vezes assim, você dá um passo em direção a Deus e Deus dá um passo em direção a você. E eu digo que você dá um passo em direção a Deus e Deus já parte para cima de você, ele se joga em você. Porque Deus é muito maior do que nós, o seu amor é muito maior do que o nosso. Basta você se exercitar, você desejar, você se comprometer a fazer o mínimo. E aí se desenvolvendo nisso, e aí ir melhorando nisso. E Deus vem e te capacita, e você começa a se desenvolver cada vez mais em relação a isso. A nossa parte, então, ela está justamente naqueles versículos anteriores, nos primeiros versículos que eu li com vocês. Do 16 até o 22, ali está algo que nós precisamos fazer. E eu fiz aqui o contrário, né? Eu comecei falando da conclusão. Versículo 23 e 24 é a conclusão. E eu inverti de propósito aqui para a gente depois trabalhar na nossa parte. Então ficou claro para nós a conclusão. Deus quer nos edificar, nos tornar saudáveis no corpo, na alma e no espírito. Ele quer nos santificar, nos fazendo ser cada vez mais parecidos com Jesus. Ele é poderoso, ele é fiel, ele vai fazer isso. Mas aí vamos agora para a nossa parte. O que é que nós precisamos fazer isso, né? E aí a gente tem lá, a partir do versículo 16, como eu disse para vocês, são sentenças curtas, são pequenas frases que Paulo registrou aqui para nós. Mas veja bem, embora pareça uma lista curtinha, mas em cada sentença daquela, em cada afirmação que Paulo vai fazer, tem um mundo de informações junto. Paulo está terminando uma carta, ele só está reforçando aqui, como se ele estivesse falando no final. Deixa eu lembrar vocês de umas dicas, né? E ali ele coloca aquela lista. Como a gente faz às vezes uma lista, né? Para lembrar às vezes algumas coisas que a gente precisa comprar, ou as nossas tarefas do dia, a gente faz uma lista. Paulo fez ali uma lista, para aquela igreja não se esquecer. Mas nós precisamos olhar com cuidado cada um daqueles pontos. São 7 conselhos que Paulo nos dá, e nós vamos falar sobre isso nessa noite. Primeiro conselho, está lá no versículo de número 16. Ah lá, uma sentença curtinha que diz assim: alegrem-se sempre. Esse é todo o versículo. Alegrem-se sempre. Este verbo, ele está no modo como nós dizemos em português, imperativo. Ele é uma ordem, ele é um mandamento. Ele diz que nós devemos nos alegrar sempre. E aí a gente precisa parar e pensar um pouco sobre isso. É fácil se alegrar sempre? Como ficam aqueles momentos da nossa vida em que a gente passa por dificuldades, em que a gente perde, às vezes, um ente querido, em que a gente perde um emprego, em que a gente está atravessando uma luta muito profunda? Eu não posso sentir tristeza nesses momentos? Posso e devo sentir tristeza. Devo chorar as minhas dores quando elas acontecerem na minha vida, e todos nós estamos suscetíveis a isso. Então, o que Paulo quer dizer com isso? E nós precisamos perguntar hoje para o texto. O que Paulo quer dizer com esta alegria que é permanente? Que alegria é essa? Porque parece impossível a gente viver esse tipo de alegria nos nossos dias. Alguém poderia dizer: você é louco de dizer um negócio desse? Não dá. Nós vivemos dias de tantas dificuldades. Abra os jornais, veja aí a situação.
Você não sabe como a nossa cidade é violenta, você não sabe como as coisas estão difíceis. Como é que é possível alguém viver sempre feliz ou sempre alegre? Que tipo de alegria é essa? Mas a sentença está aí. Você quer viver uma vida saudável? Você precisa experimentar essa alegria que é permanente. Nós podemos, então, sentir a tristeza, que ela é factual, ou seja, ela está atrelada a um fato. Ela é temporária. Ela tem dia e hora para acabar. Nós podemos sentir essa tristeza. Mas esta alegria que Paulo está falando é a alegria de alguém que sabe quem ele é, que sabe quem ele era, que sabe para onde ele ia antes de conhecer a Jesus Cristo. Porque se nós todos os dias nos lembrássemos disso, que eu era um pecador totalmente destinado ao inferno, a viver toda a eternidade separado de Deus, que esta sentença, esta condenação pesava sobre a minha vida, mas que hoje, por causa da graça e do amor de Deus, eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz, que hoje, por causa da graça e do amor de Deus, essa sentença já não pesa mais sobre mim, mas eu fui salvo pela graça de Deus, eu fui aceito novamente na família de Deus, eu sou novamente agora chamado filho de Deus, que o que me espera é a vida eterna ao lado do meu Senhor. Se eu me lembrar disso todo dia, eu vou experimentar esta alegria permanente dentro do meu coração. Eu posso sentir sim, no percalço da minha vida, alguns momentos de tristeza, eu posso chorar na perda de um familiar, como eu disse, mas aqui dentro continua essa convicção de que eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E ninguém pode roubar essa verdade de mim. Esta é a alegria que Paulo fala que precisamos sentir a todo momento na nossa vida. Romanos 8:28, precisamos crer nisso, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu creio nessa palavra, então mesmo as coisas que não são tão boas assim, ou mesmo coisas ruins, eu entendo que aquilo nas mãos de Deus pode ser trabalhado para o meu caráter, eu aprendo nas dificuldades e eu sigo avançando, crendo que o amor de Deus é suficiente para me manter em pé, a despeito de todas as dificuldades e tristezas que eu venha passar nesta vida. Eu posso chorar algumas vezes, mas eu não serei derrotado nesta vida, porque o Senhor é a minha fortaleza. Como eu posso manter a minha felicidade? Nessa mesma carta, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 6, Paulo vai dizer para esses irmãos que, apesar de todo o sofrimento que eles estavam vivendo, então veja só, aquela cidade, aquele povo para quem Paulo está escrevendo, eles estavam debaixo de perseguição, de sofrimento, e Paulo diz assim: apesar de todo o sofrimento que vocês estão passando, vocês receberam a palavra com alegria. Que alegria é essa? Alegria pela palavra da salvação. A palavra da salvação precisa produzir esta alegria permanente no nosso coração. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Lembram-se lá do fruto do Espírito Santo, de Gálatas 5, 22, 23? A alegria é um fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vocês, habita em nós, habita em mim. Eu preciso crer nisso, que uma das manifestações do Espírito Santo na minha vida é esta alegria. E eu preciso me apropriar disso. Eu não sei vocês, mas eu tenho visto isso. Nós vivemos dias em que as coisas nos empurram para a tristeza. A sociedade quer nos empurrar nesse sentido. Aliás, já tem se dito, né, que nós vivemos a era das doenças da alma. Nunca se sofreu tanto de depressão quanto na nossa geração, no nosso século. As pessoas vivem vidas de tristeza. As pessoas vivem todos os dias se sentindo tristes. Mas nós vamos na contramão desse mundo. Nós precisamos crer nisso, que o Espírito Santo em nós gera este fruto que produz alegria. E por que nós podemos viver alegres? E essa lista aí podia ser grande, mas veja só, nós somos pessoas livres da ansiedade. A ansiedade é algo que causa tristeza nas pessoas, mantém as pessoas amarradas, debaixo de pressão. Mas nós vivemos livres da ansiedade, porque nós confiamos no nosso Deus, que supre as nossas necessidades. Nós então podemos experimentar alegria. A Bíblia diz, lá em Romanos 12, que nós somos alegres na esperança. O mundo vive sem esperança, as pessoas não sabem para onde vão, as pessoas não sabem como será o dia delas amanhã, mas nós não precisamos viver preocupados. Vivemos na alegria da esperança do nosso Senhor, da volta do nosso Senhor.
1 Timóteo 6,10 diz que as pessoas, por causa da cobiça, do dinheiro, dos bens materiais, elas se colocaram debaixo de tormentos. As pessoas andam tristes nos nossos dias por causa do materialismo dos nossos dias, porque as pessoas pensam que a alegria é ter, eu preciso ter. Eu tenho uma casa de 2 dormitórios, mas eu só vou ser feliz quando eu tiver a de 3 dormitórios. Eu compro a de 3, mas aí eu digo que eu só vou ser feliz quando eu tiver a de 4 dormitórios. E assim o mundo segue, infeliz, 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 porque vivemos essa ditadura também do dinheiro no nosso tempo. Mas nós cristãos estamos livres disso. O dinheiro não nos comanda, Mamon não é nosso Deus. Então, por causa disso e de tantas outras coisas que nós poderíamos citar nessa noite, nós precisamos experimentar de verdade esta vida de alegria e realização em Deus. Para você crescer saudável, você precisa provar isso, porque se você viver debaixo dessa ditadura da tristeza, da insatisfação, da depressão, dessas tristezas que vão entrando na nossa casa, se você viver aprisionado por tudo isso, você não vai crescer de forma saudável. Por isso Paulo lembra os irmãos aqui, eles não estavam vivendo os melhores dias da vida deles, mas Paulo lembra para aquela igreja: alegrem-se sempre, permaneçam alegres, não esqueçam do que Deus fez por vocês, não esqueçam, isso vai manter vocês alegres, realizados em Cristo Jesus. A vida de um santo deve conter alegria. A alegria faz parte dos filhos de Deus, deve ser uma das marcas dos filhos de Deus. Inclusive, isso deve servir como marca para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Elas devem olhar para nós e falar assim: por que você é tão feliz nesse mundo tão ruim? Por que você é tão feliz? E quando elas te perguntarem isso, você vai dizer qual é a razão da tua felicidade. Amém? Amém? Mas vamos lá para o segundo ponto. Alegrem-se sempre. Foi a primeira indicação de Paulo aqui para que a gente viva essa vida saudável. A segunda indicação dele no versículo 17. Ore continuamente. Orem continuamente. Ore continuamente. E aí a gente pode fazer a mesma pergunta. Mas isso não é possível. É possível alguém orar sem parar? Mas espera aí. Eu tenho que me levantar todos os dias pela manhã e ir para o meu trabalho. Eu tenho minha família, eu tenho minhas obrigações, eu estudo, eu tenho uma série de tarefas. Eu procuro fazer minhas orações, talvez pela manhã na minha devocional, ou talvez eu ore antes de me deitar, agradecendo a Deus pelo meu dia. Eu oro quando eu vou à igreja, mas que história é essa de orar todos os dias, orar continuamente, orar sem parar? Será que isso não é para aqueles monges, aquelas pessoas que se retiram da sociedade e vão para os monastérios, e lá eles podem então passar todo o dia orando? Será que Paulo não está dizendo isso para eles? Não. Paulo estava dizendo isso para aquela igreja de Tessalônica, e ele está dizendo isso hoje para nós. E não é só aqui que aparece isso, mas em outras passagens das Escrituras aparecem essa mesma sentença que diz que nós devemos orar sem cessar, orar sempre. Mas o que Paulo então está querendo dizer com isso? Ele fala de um estilo de vida, né? De alguém que desenvolve o que alguns chamam de uma mente orante, de um relacionamento com Deus, porque às vezes o grande problema para nós está em que a gente não entendeu direito o que é orar. A gente acha que orar é só quando eu dobro os meus joelhos, ou quando eu ali na minha devocional separo alguns minutos para falar com Deus. Oração é relacionamento. E você pode se relacionar com Deus o dia inteiro. Se você educar a sua mente para isso, se você educar a sua vida para isso, você pode fazer isso todo o dia. Você acordou, fez a sua devocional, muito bom. Você sai para o seu trabalho e você pode, no meio do seu percurso, ir orando. Você está dentro do metrô, você está dirigindo, você pode lembrar-se de algumas coisas, você pode interceder por algumas pessoas, você pode falar com Deus. Você chegou no seu trabalho, está lá uma situação difícil no seu trabalho, basta você fechar os seus olhos, em pensamento, ore a Deus, fale com Ele. Você pode fazer isso durante todo o teu dia, quando chegar em casa, quando você estiver no seu lazer, em todo o tempo, você mantém a sua mente lembrando do seu Deus, do seu Pai, de que você é filho do seu Pai.
e que você pode falar com Ele a todo instante, de que você mantém dentro de você essa certeza de que Deus está atento para você, olhando para você, e você pode falar com Ele durante o teu dia. Às vezes a gente passa algumas situações e a gente pode pensar assim, quando eu chegar em casa eu vou orar sobre isso. Ore naquele momento, ore com a sua mente, ore onde você estiver. E isso é um hábito que a gente pode ir desenvolvendo. A oração é mais do que pedir ou interceder por algo, é se relacionar com Deus, né? É reconhecer, dar a Deus o direito sobre todas as áreas da sua vida. Provérbios 3:6 diz o seguinte: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça que Deus está contigo em todos os seus caminhos. Reconheça que Ele é Senhor sobre todas as áreas da sua vida. Mantenha essa sintonia, mantenha esse coração orante, mantenha essa mente orante. Isto é possível, acredite nisso, exercite isso. Lembre-se, porque algumas pessoas têm desenvolvido até mesmo esse hábito de que nós chamamos hoje são aqueles cristãos domingueiros, né? Aqueles que só lembram-se da sua fé aos domingos, né? Quando eles vêm à igreja. Não é isso que Deus quer para nós, né? Deus quer que durante toda a semana, durante todo o nosso dia, a gente esteja continuamente se lembrando. Você pode agradecer todo momento. Você pode sair de casa e agradecer: Senhor, obrigado pela vida, obrigado porque eu tenho um trabalho. Senhor, a pessoa aqui no meu trabalho está passando uma necessidade, está doente, eu quero interceder por ela agora. E a gente vai praticando isso e daqui a pouco você está todo dia lembrando-se do seu Deus e se envolvendo na oração. Paulo diz: você quer ter uma vida saudável? Você quer crescer de forma saudável? Então você precisa alegrar-se em todo o tempo. E você precisa também agora orar em todo o tempo. E depois disso, versículo 18, ele diz para nós: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora Paulo diz que nós, depois de aprendermos a nos alegrar, depois de transformarmos a oração num estilo de vida, nós devemos aprender a ser gratos, E meus irmãos, não nos enganemos, este é um desafio para nós. Nós não aprendemos a ser gratos. Nós precisamos nos exercitar nisso também. Por que eu digo isso? Porque foi Jesus que teve esta experiência. Você se lembra dessa passagem? Quando Jesus cura 10 leprosos, e diz o texto que só um volta para agradecer. Só um. Isso fala de uma dificuldade que nós temos, de ser gratos a Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo que, muitas vezes, elas pediam muito algo a Deus, depois Deus atende o pedido dessas pessoas e elas se desapercebem disso. E se esquecem de agradecer. Por isso que, nos nossos cursos sobre oração aqui, a gente aprende às vezes a anotar a nossa oração, porque Deus vai responder, e quando Ele responder, você vai poder agradecer. Mas nós nos esquecemos muitas vezes de sermos gratos a Deus pelas coisas que Ele tem nos dado. E se nós pararmos para fazer esse exercício, ficaríamos a noite toda aqui. Eu às vezes faço isso na minha casa, às vezes eu começo a olhar e falo: Deus, obrigado. Eu tenho um lar, eu tenho um teto onde eu posso me abrigar. Tem móveis aqui dentro da minha casa, tem um sofá que eu posso me sentar aqui. Deus me deu condições de ter um carro na garagem. Isso tudo é bênção. Isso tudo é fruto do amor de Deus na minha vida. E às vezes eu fico andando pela minha casa e eu vou olhando as coisas e falo: isso aqui, Senhor, foi Tua graça. Obrigado porque o Senhor me deu condições de ter isso aqui. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha igreja. Sermos gratos. Mas veja só, ser grato aqui também não é somente em relação a Deus. Precisamos ser gratos em relação às pessoas também, uns aos outros. E veja bem, nós precisamos exteriorizar e verbalizar a nossa gratidão, porque a gente corre um outro risco. Às vezes a gente é grato até no nosso coração. Às vezes alguém faz alguma coisa para nós e a gente fala assim: poxa, que pessoa boa, que coisa boa ela fez para mim. Mas a gente não fala para a pessoa, a gente não conta para ela. Eu lembro uma vez, ainda muito jovem, e eu conversava com uma pessoa e a gente tinha um amigo em comum, e eu dizendo para essa pessoa sobre este meu amigo, e eu dizia assim: olha, essa pessoa é demais, porque ele me ajuda muitas vezes, porque ele tem sido uma pessoa presente na minha vida. Ele é
de verdade um amigo. E essa pessoa com quem eu conversava com ela virou para mim e disse assim: você já disse isso para ela? E eu parei e pensei e falei: não. Ela falou: por que você não disse isso para ela? Isso vai abençoá-la. Você costuma dizer para as pessoas, você retorna às pessoas aquilo de bom que elas fizeram por você, você diz a elas, você exterioriza isso. Em palavras, em atitudes, ser grato é isso. Aquele leproso que foi curado por Jesus, foram 10. Um voltou para agradecer, mas esse ele poderia ter ficado lá no templo, adorando a Deus e falando na sua oração: obrigado, Jesus. Obrigado porque eu fui curado. Obrigado, Deus, porque eu fui curado. Ele seria grato em partes. Mas a Bíblia relata que aquele leproso, depois que ele cumpriu as tarefas que ele tinha que cumprir no templo, ele voltou, procurou Jesus de novo, encontrou Jesus, porque ele precisava exteriorizar, ele precisava dizer a sua gratidão. E ele volta para dizer a Jesus: muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Nós precisamos aprender a verbalizar. O Senhor sabe o que você está pensando aí no seu coração. É verdade, você pode ter muita gratidão no teu coração, mas você precisa transformar isso em palavras, em oração. Você precisa dizer essas coisas. Você precisa dizer. E você precisa fazer isso também com as pessoas. Você precisa lembrar das pessoas que zelaram por você, que oram por você, que te ajudaram. E você precisa dizer isso para as pessoas. Porque o coração grato, ele abre ainda mais a possibilidade de Deus agir na sua vida. Quando você não é grato, quando a ingratidão toma conta do nosso coração, Deus fica impedido de nos abençoar ainda mais. Então nós não crescemos, nós não nos desenvolvemos. Precisamos ser gratos e isso abre os céus para nós. Isso abre outras possibilidades de Deus para a nossa vida. Que a gente possa aprender a ser grato, a nos lembrar das pessoas, a mandar um WhatsApp, a ligar para alguém para dizer simplesmente: lembra aquele dia que você fez isso por mim? Eu estou ligando aqui para dizer para você muito obrigado, muito obrigado. Isso abre um poder de Deus sobre a nossa vida. Vamos aprender a ser gratos por tudo. O Salmo 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. A gratidão, ela tira os nossos olhos das coisas que não temos e põe os nossos olhos em Deus e nas possibilidades que Deus tem. Às vezes nós somos ingratos porque a gente está pensando muito naquilo que ainda nos falta. Tira os olhos disso. Coloque os olhos em Deus, nas coisas que Deus já tem feito por você. E você ainda vai ampliar os benefícios de Deus. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Não se preocupe com o que você ainda não tem. Seja grato por tudo aquilo que você já tem. Seja grato pelos teus amigos. Seja grato por tudo que as pessoas fazem a você. Seja grato. Isso abre as janelas do céu para a vida da gente. Nós precisamos aprender então a nos alegrarmos em todo o tempo. Nós precisamos aprender a orar em todo o tempo. Nós precisamos aprender a ser gratos. E aí? Vamos para o versículo 19, que diz: não apaguem o Espírito. Não extinga o Espírito de Deus na sua vida. É outro conselho de Paulo, para que a gente cuide da presença do Espírito Santo na nossa vida. Como eu disse, quando nós nos convertemos, quando o Senhor nos converteu a Ele, quando nós fomos alcançados pela graça regeneradora de Cristo Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós, mas agora nós precisamos cultivar isso na nossa vida. Nós precisamos ter uma intenção de buscar mais o Espírito Santo e de nos encher dele. Não podemos apagá-lo na nossa vida. É Ele quem confirmou em nós a nossa identidade. É o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que atesta no seu coração dizendo: você é filho de Deus. É Ele que nos dá essa segurança. Então o Espírito Santo firma a nossa identidade. Ele também firma o nosso destino, porque Ele diz para onde nós estamos indo. É Ele que nos dá a garantia da vida eterna, da salvação eterna ao lado do nosso Pai. O Espírito Santo, ele é o nosso guia, é aquele que fala conosco. Ele nos ensina tudo o que precisamos saber, diz lá João 14:26. Tudo que você precisa saber para esta vida e para a vida que há de vir, o Espírito Santo está aí para te ensinar. Mas se você não buscá-lo, como você vai saber dessas coisas? Ele é quem nos dá o poder para nós vencermos todas as lutas e as tentações da vida. Nós vamos passar por muitas lutas, nós vamos passar por tentações. O diabo não desiste de nós, o inferno não desiste da nossa vida.
Mas para que a gente possa crescer saudável, nós vamos precisar do Espírito Santo para vencer essas lutas, para vencer essas tentações. É Ele quem nos capacita com os dons, a fim de nós cumprirmos o nosso chamado e a nossa vocação em Cristo Jesus. E aqui eu falei só algumas coisas, bem rápido, do que o Espírito Santo faz em nós e através de nós. Então Ele confirma a nossa identidade, Ele nos ajuda a vencer as dificuldades, Ele nos revela as Escrituras, Ele abre o nosso entendimento para entender a vontade de Deus, Ele nos capacita a nós obedecermos e cumprirmos a vontade de Deus, Ele nos dá dons, Ele nos dá uma capacidade especial para que a gente possa frutificar no reino de Deus. Tudo isso o Espírito Santo faz em nós, mas se nós o buscarmos, se nós não ficarmos atentos a isso, se nós não oramos, se nós não o buscamos, se nós não o desejamos, se nós não procuramos conhecer o Espírito Santo, como Ele vai fazer todas essas coisas em nós? E se Ele não está perto de nós, se nós não estamos cheios da presença dEle, então vai ficar difícil para a gente desenvolver essa vida saudável, essa vida que cresce, essa vida de abundância, essa vida que frutifica. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo, ele nos foi dado justamente para que a gente pudesse viver a vida cristã. Muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo vem primeiramente por causa dos dons, dos sinais, daquilo que é sobrenatural. O Espírito Santo primeiro vem para a nossa vida, para que a gente possa viver a vida cristã, se desenvolver, crescer de forma saudável. Como eu disse no início, Ele vem para nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Precisamos buscá-lo, então, a todo instante. E alguém poderia perguntar, até que medida eu tenho que buscar o Espírito Santo? E a medida é até que Ele encha a sua vida e transborde, e você passe até a abençoar outras pessoas, porque a graça de Deus não tem medida. Depende do quanto você o buscá-lo. Se você buscá-lo muito, você terá muito do Espírito Santo. Se você buscá-lo pouco, você infelizmente terá pouco do Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui queremos viver uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida que cresce, uma vida que frutifica, uma vida firmada na palavra de Deus. Então precisamos buscar o Espírito Santo sempre nas nossas vidas. Esse foi o quarto conselho de Paulo aqui nesse texto, né? Versículo 20 agora. Versículo 20 diz, não tratem com desprezo as profecias. Em outras palavras, valorize as profecias. E aqui, quando a Bíblia fala em profecia, primeiramente a Bíblia está falando sobre a palavra de Deus revelada, proclamada, pregada, ensinada, ministrada. Proclamada de forma profética, no sentido de que na Bíblia há tantas promessas de Deus e nós precisamos proclamar essas promessas com fé. Então, a recomendação, o conselho de Paulo aqui agora para aquela igreja foi: valorize as profecias, valorize aquilo que você está recebendo como ensino da palavra de Deus, valorize aquilo que é pregado deste púlpito, valorize aquilo que você ouve lá na sua célula, valorize aquilo que você ouve no ministério que você participa, ou se você tem participado aqui dos nossos cursos, se você lê, se você busca conhecimento, se você estuda a palavra, mas valorize isto, valorize a palavra de Deus, leve a sério aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, leve a sério os mandamentos de Deus, valorize as profecias. E valorizar aqui é também colocar em prática. Tiago faz um alerta para nós, né? Conhecemos bastante esse texto de Tiago 1:2, que ele diz que nós não deveríamos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E nós corremos o risco de vir aqui domingo após domingo, ouvir bons sermões, achar tudo bonito, achar essa palavra bonita, mas depois quando a gente sai por aquela porta e volta para a nossa casa, a gente se esquece daquilo que a gente ouviu, a gente não põe em prática, não exercita aquela palavra. Sabe o que estamos fazendo? Estamos desvalorizando a profecia. Se fazemos isso, não estamos levando a sério. E quem ouve a palavra e não pratica, se ilude, se engana. Você acha que porque você ouviu um bom sermão, você vai crescer. E eu quero te dizer que ouvir o bom sermão não vai levar você ao crescimento. O que vai levar você ao crescimento é, depois de ouvir o bom sermão, é aplicar aquilo na sua vida. É você sair daqui pensando assim, o que é que eu vou fazer agora com isso?
Eu ouvi a palavra de Deus, mas o que eu vou fazer na minha vida? O que não está adequado ainda na minha vida? O que ainda não está ajustado com a palavra que eu ouvi? Eu preciso acertar isto, sair daqui com uma decisão. Eu vou mudar alguns hábitos na minha vida. Eu vou colocar mais tempo de oração. Eu vou buscar conhecer mais o Espírito Santo. Se nós não fazemos isso, ouvir boas palavras e boas ministrações não vão nos levar a uma vida melhor. Valorize as profecias, valorize. E eu estou nessa comunidade há muitos anos. E eu sei que deste púlpito, das salas de aula, das nossas células, tem saído a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido ensinada aqui. Mas agora é a nossa parte. Valorizar isso que temos recebido. Analisar a nossa vida. Colocar em prática essas coisas. Colocar em prática. Quem valoriza as profecias, valoriza os cultos. Quem valoriza as profecias, quem valoriza a palavra de Deus, valoriza o dia do Senhor, o culto de domingo para estar junto com a igreja do Senhor reunida. Quem valoriza as profecias, valoriza o seu tempo lá no pequeno grupo, lá na sua célula, lá no seu GECEM. Quem valoriza as profecias, a palavra de Deus, valoriza aquele tempo em que você está ali num grupo menor, compartilhando as Escrituras. Aliás, ali é um tempo muito bom para você descobrir como é que você pode aplicar os princípios na sua vida, porque aqui nós não teríamos tempo de por exemplo, abrir espaço para você fazer perguntas. Mas lá no pequeno grupo você pode fazer isso, valorize as profecias. Quem valoriza a palavra de Deus, valoriza esse tempo, valoriza a sua vida devocional. Quem valoriza as profecias, valoriza tudo isso. Nós precisamos aprender mais a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado, porque Ele tem nos dado o melhor. E nós precisamos levar isto a sério, nós precisamos nos empenhar em relação a todo o ensino, a toda instrução, a toda a correção que nós recebermos. Precisamos levar isso a sério. Amém? Sexto conselho de Paulo, nessa listinha dele, está lá agora no versículo 21. E ele diz: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, o desafio aqui, o conselho para nós é: fique com o que é bom. O que é ficar com o que é bom? E eu, alguns dias atrás, ministrando aqui junto ao Ministério de Jovens, ao grupo de jovens, ao nosso MAG, e eu falei um pouquinho sobre isso. Esse ficar com o que é bom é a gente aprender a desenvolver o bom hábito de analisar as coisas, de ter critério em relação a tudo que chega para a nossa vida. Nós não podemos ir vivendo a nossa vida de maneira descomprometida. Deixa a vida me levar, vou vivendo, não vou me apercebendo do que está acontecendo no mundo, daquilo que chega na minha casa. Nós não podemos viver dessa forma. É pôr então a prova, é analisar, é avaliar tudo aquilo que chega a nós. Avaliar de que forma? Analisar de que forma? À luz das Escrituras. Na medida em que eu já me enchi da palavra, de que eu valorizo a palavra, agora, através da própria palavra, eu vou analisar as coisas da minha vida. Eu disse aqui para os jovens que nós precisamos desenvolver o hábito de ter uma certa desconfiança em relação às coisas. Não uma desconfiança doentia, não é isso. Mas é aquela desconfiança de pensar assim: o que é isso que está chegando na minha vida? O que é isso que está chegando nos meus ouvidos? O que é isso que eu estou lendo? Que ideia é essa que estão falando por aí? Isso corresponde à palavra de Deus? Há algo de bom nisso? E eu não quero aqui demonizar tudo que vem dos homens ou da sociedade, porque os homens são capazes de produzirem coisas boas. A ciência está aí, né? Quando nós precisamos de alguma questão, às vezes de saúde, a gente procura os médicos, a ciência. É algo bom que os homens desenvolveram. Mas essa desconfiança, que eu digo, é quando a gente começa a analisar outras coisas. Há muitas ideias sendo pregadas nos nossos dias, nas universidades, nos filmes, nas novelas, nos jornais, através dos livros que lemos. Há muita coisa sendo ensinada e que é contrária à palavra de Deus.
Nós precisamos ter essa pequena desconfiança, analisar, para saber, isto aqui não é bom e eu não vou querer na minha vida. Esta música não é boa e eu não quero ouvi-la. Este filme não vai agregar nada de bom na minha vida, eu não preciso assisti-lo. Eu vou ficar com aquilo que é bom, eu vou fazer uma opção por aquilo que é bom. Nós precisamos desenvolver este tipo de critério, porque nós vivemos um tempo, né, onde nós vivemos naquela questão de a massa vai, a gente vai junto com as pessoas. Mas todo mundo faz isso, mas todo mundo está indo por esse caminho, mas todo mundo assiste isso, mas todo mundo ouve esse tipo de música, mas todo mundo está lendo esse livro, mas eu e você não somos todo mundo e não precisamos viver do jeito que as pessoas vivem. Nós temos um critério de vida que é a palavra de Deus, então nós precisamos filtrar todas as coisas pela palavra de Deus. Aquilo que for bom, pegue para você, retenha para você, mas aquilo que não é bom, ponha fora da sua vida, ponha fora da sua vida. É ter, então, essa certa desconfiança, ter critério de escolha, né? Ter a certeza de que algo é bom antes de ser aceito na sua vida. Uma oportunidade, ideais, né? Convites, gostos, lugares. Não é tudo que é bom para nós. E nós precisamos avaliar as coisas e ficar com aquilo que é bom, ficar com aquilo que é bom. Romanos 12, 2, clássico texto, diz para nós: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que então o quê? Vocês então sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós fomos chamados para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas para que a gente viva nessa dimensão de vida, nós precisamos aprender a não nos moldar ao padrão desse mundo. Então precisamos desenvolver isto. Uma mente que analisa as coisas, que não aceita as coisas simplesmente porque estão chegando na minha casa, ou estão chegando na minha vida, mas eu analiso pelos critérios da palavra de Deus e eu vou ficar com aquilo que é bom. Paulo estava dizendo isso para aquela igreja: vocês analisem as coisas, vocês sejam inteligentes, vocês apliquem os princípios das Escrituras para que vocês possam analisar tudo e ficar com aquilo que é bom. E por fim, o último conselho de Paulo para nós, aqui nesse trecho, está no versículo 22, quando ele diz: afastem-se de toda forma do mal. Afaste-se do mal. Parece que é quase a mesma coisa do que a gente ouviu antes, né? Fique com o que é bom. Mas Paulo está sendo agora um pouco mais enfático em relação àquilo que é mal. Porque ele diz que nós então devemos analisar as coisas. Aquilo que é bom eu vou me apropriar, eu posso então trazer para a minha vida. Mas ele diz que aquilo que é mal eu preciso me afastar. Eu não posso deixar essas coisas por perto da minha vida. Porque senão isso pode ainda me contaminar de alguma forma. E se isso acontecer, eu não vou conseguir crescer de forma saudável. Lembrando que todos esses conselhos visam isso, para que a gente tenha uma vida saudável. Então eu vou me apropriando do que é bom, mas agora eu vou me afastando do que é mal. É o último conselho de Paulo nessa lista, né? Mas veja só, aqui eu li para vocês na versão NVI, que diz assim: afastem-se de toda forma de mal. E eu anotei para mim que é afastar-se de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que tem a forma de mal e também daquilo que tem a aparência do mal. E essa é uma outra afirmação de Paulo em outro trecho das Escrituras, mas que nós podemos trazer para cá também para ampliar o entendimento disso. Não dá para a gente se aprofundar nesse tema, teríamos que fazer isso num outro momento. Mas é algo que nós precisamos lembrar de novo e sempre na nossa vida, porque Paulo está dizendo que nós precisamos também nos afastar. Quando ele diz de toda forma de mal, então, é daquilo que é efetivamente mal, mas também daquilo que tem uma aparência de mal. E nós temos vivido dias, né, onde a mensagem que a gente recebe, está aqui agora, eu vou falar muito sobre esses dois últimos pontos, vou misturar aqui esses dois pontos,
nós precisamos aprender a reter o que é bom. Algo que é muito ruim, que tem sido ensinado para nós nesses dias, e nós já temos falado sobre isso, é esse estilo de vida individualista, onde você se basta, sua vida só interessa a você. Esta é a mensagem que o mundo tem passado para nós. E aí, quando nós chegamos nessa questão de fugir da aparência do mal, aí fica muito difícil a gente falar sobre isso numa sociedade tremendamente individualista. Porque quando a gente fala isso com algumas pessoas, elas dizem assim: eu não tenho responsabilidade sobre o que os outros pensam ou acham da minha vida. Mas a Bíblia diz que nós temos responsabilidade, sim. A Bíblia diz que se nós estamos fazendo algo, se nós estamos num lugar, ainda que aquilo não tenha mal nenhum em você, mas aquilo pode causar mal a alguém, a Bíblia diz que você deve evitar essas coisas por amor às pessoas. Então a gente diz, como vocês sabem, eu trabalho há mais tempo com os jovens, e a gente vê, mas isso atinge a todos nós nesses dias, né? Quando às vezes a gente posta fotos na nossa rede social, e às vezes aquela foto ela pode dar margem a um outro entendimento, e quando às vezes a gente chama a pessoa e diz: meu amigo, toma cuidado com o que você está postando, você é um cristão, você tem responsabilidades sobre a mensagem que você está passando. Essa foto, esse lugar que você está, algumas pessoas podem entender de maneira errada. E às vezes a gente escuta das pessoas: eu não tenho responsabilidade com os outros, não estou fazendo nada de errado. Aí entra o individualismo. Como é difícil a gente falar disso com as pessoas, se elas não entendem que nós temos sim responsabilidade uns com os outros. E nós precisamos nos afastar do mal. Mas não só do mal em si, mas também de toda a aparência do mal. Precisamos ser zelosos nisso. Precisamos ser zelosos, porque nós vivemos em comunidade. O reino de Deus não é o reino de pessoas individuais, mas é o reino de uma família, onde todos têm responsabilidade uns com os outros, e mais ainda com aqueles que estão chegando na família de Deus, que ainda são bebês na família de Deus. Nós temos responsabilidades. E se o amor de Deus está no meu coração, se o Espírito Santo está enchendo a minha vida, se eu conheço os princípios da palavra de Deus, eu não terei nenhuma dificuldade em me afastar de alguma coisa, que até não teria mal nenhum eu fazer aquilo, mas por amor às pessoas eu digo: eu não vou fazer, eu não vou fazer. Eu quero agradar o meu pai, eu quero agradar aos meus irmãos, e eu vou fugir de toda a aparência do mal e de tudo aquilo que é mal. Filipenses 4:8, Paulo nos lembra, finalmente, irmãos, olha só essa lista aqui de Paulo em Filipenses 4:8 podia ser outra lista para nós, quando a gente pensar: eu posso fazer isso? Eu posso estar em tal lugar? Então pense nessa lista de Paulo. Ele diz o seguinte: tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for puro, tudo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, se houver algo de excelente naquilo, ou se tiver alguma coisa digno de louvor, seja isso o que ocupe a sua mente, seja este o lugar que você esteja, sejam estas as coisas que você vai fazer. Olha aqui o critério para nós. A Bíblia nos dá critérios. E é lógico que nós não temos como... E a vida cristã não é uma vida de regras. Eu falei aqui de algumas listas, mas nós sabemos que a vida cristã não é uma vida de regras, mas é uma vida de princípios. Ninguém vai poder estar com você 24 horas por dia para decidir por você o que você pode fazer ou não pode fazer. Mas se a palavra de Deus está no teu coração, como eu disse, se você está cheio do Espírito Santo, se você ama profundamente a Deus, se você ama a igreja, se você ama os seus irmãos, o Espírito Santo vai comunicar no seu coração e vai dizer a você: não faça isso, não poste essa foto, você não precisa disso. Não faça dessa forma. Ame seus irmãos. Afaste-se do mal, afaste-se também de toda aparência do mal. Fuja. É o que a Bíblia sempre nos ensinou. Saia de perto, não participe do mal. Que nesses lugares as pessoas possam ouvir de você: estou fora, eu não vou participar disso. Escolha certo, decida-se pelo correto, faça aquilo que é justo, e o Deus de paz estará com você. E a sua vida vai experimentar um crescimento saudável a cada dia, a cada dia. A conclusão para nós, nessa noite: para construir uma vida melhor, entre tantas coisas, mas que a gente pudesse ficar nesses 7 conselhos de Paulo nessa noite.
E que nesse momento você começasse agora a avaliar a sua própria vida. Lembra-se que eu disse? Se nós formos embora daqui achando que foi um bom sermão, ou talvez nem foi um bom sermão, mas isso não vai adiantar nada se nós não olharmos para aquilo agora e pensarmos na nossa vida. Eu tenho me alegrado sempre. Eu tenho experimentado essa realização, essa satisfação de Deus na minha vida. Eu preciso provar isso para viver uma vida saudável. Como tem sido sua vida de oração? Como você faz isso durante o teu dia? Durante a semana, você se esquece que você é um cristão? Você se esquece que o teu pai tem paixão por você e ele anseia por ouvir a tua voz? Ele quer se relacionar com você? Você se esquece disso durante a semana? Você é grato por tudo? Além de ser grato, você exterioriza isso, você diz isso a Deus na sua oração, você diz isso às pessoas. Como tem sido a busca do Espírito Santo na sua vida? É algo intenso? É uma paixão de verdade? É algo que você não negocia? Ou você vive naqueles altos e baixos? Às vezes eu busco muito, mas às vezes eu esqueço, eu entro na correria do dia a dia e eu nem sequer me relaciono com o Espírito Santo. Você tem valorizado a palavra de Deus? Você não abre mão de ler, de ouvir, de aprender, de buscar, de estudar a palavra de Deus e depois aplicar isso na sua vida? Você tem escolhido aquilo que é bom para você? As suas escolhas são as boas, são as melhores? Ou você escolhe de maneira aleatória? Ou pior, as coisas escolhem você? As situações é que te escolhem? As coisas é que te envolvem? Ou você tem critério na vida? Você sabe aquilo que é bom e aquilo que não é bom para você? E por fim, você tem se afastado do mal? Você tem fugido de toda a aparência do mal? Por amor a Deus, por amor aos irmãos? Está aqui uma lista de Paulo, de coisas que nós precisamos atentar para a nossa vida, para que a gente viva melhor, para que a gente cresça, para que a gente experimente uma vida saudável, que cresce de maneira equilibrada, para a glória de Deus. Coloque esses conselhos em prática, e você experimentará essa vida saudável, que cresce e se desenvolve, para a glória de Deus. Você precisa concordar com isso. Lembra que eu disse? Deus tem todo o poder. Depois Paulo termina dizendo, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a intenção, e Ele o fará. Mas a nossa parte é levar a sério esses conselhos. Então eu queria convidar, só você que diz, eu quero levar a sério isso, eu quero aplicar isso na minha vida. Então eu quero que vocês fiquem em pé comigo, nesse momento, para que a gente possa orar sobre essas coisas. Eu vou pedir para que essa tela fique ali, você pode orar de olhos abertos e você pode ir lendo cada item ali, dizendo, Pai, faz de mim uma pessoa que se alegra por conhecer a minha identidade. Eu quero ser alguém que ora todos os dias. Vá dizendo, vá olhando ali, o que talvez não está bem na sua vida. Talvez um daqueles itens você não tem se dedicado, então você vai orar e vai dizer, Deus, eu quero isto para a minha vida. E se você tiver a oportunidade, se você quiser, faça disso uma lista mesmo, anote isso e depois coloque lá no seu computador, coloque no seu armário, coloque na sua geladeira, e todos os dias de manhã você pode olhar para isso e você pode orar e dizer, Senhor, eu quero ser assim, eu quero viver assim, porque eu quero construir uma vida melhor, eu quero ter uma vida saudável. Você pode fazer essa oração junto comigo? Você precisa fazer a sua oração nesse momento. Então, olhando ali, faça a sua oração e eu vou fazer a minha em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu quero orar, ó Deus. Oro por mim, oro pelos meus irmãos, Senhor. Nós queremos levar a sério esta palavra de Paulo nas nossas vidas, Senhor. É teu ensino, é ensino do Senhor para nós. Nós estamos aqui porque queremos viver uma vida melhor. Nós estamos aqui porque queremos viver uma vida saudável, equilibrada, que cresce e se desenvolve para Deus. Pai, ajuda a mim, ajuda os meus irmãos a viver uma vida que expresse alegria, que expresse contentamento, alegria que vem pelo Teu Espírito Santo, porque Ele gera este fruto em nós, alegria que não depende de circunstâncias, gera isso nos meus irmãos, Senhor. Eu quero viver uma vida de oração, uma vida que
Mantém o Senhor continuamente diante da minha mente, dos meus pensamentos. Eu quero orar continuamente a Ti, Senhor. Eu quero lembrar que eu sou Teu filho e que eu posso me relacionar com o Senhor a todo instante da minha vida. Ajuda os meus irmãos, ajuda a mim, Senhor. Eu quero ser grato por tudo, eu não quero me esquecer de nada que o Senhor fez na minha vida, Senhor. Ajude-me a lembrar dos detalhes, das coisas pequenas que o Senhor tem feito por mim, mas eu também quero lembrar do que os meus irmãos têm feito. Forge em mim um coração grato, Senhor. Eu quero viver de forma agradecida, Pai, que eu não apague o Espírito Santo em mim. Ajuda os meus irmãos, livra os meus irmãos, livra a minha vida, Senhor, de apagar o Espírito Santo, de extingui-lo na minha vida, de ser desatento ao ministério dele na minha vida. Pelo contrário, que a gente seja uma igreja vibrante, uma igreja de oração, uma igreja que busca o Espírito Santo, uma igreja que se enche da vida de Deus. Eu quero ser essa igreja junto com os meus irmãos. Pai, eu quero aprender a valorizar as profecias. Eu não posso desprezar a Tua palavra, Senhor, nem os meus irmãos aqui. Eu quero ser um bom ouvinte, mas eu quero ser melhor. Eu quero ser alguém que pratica a Tua palavra, Senhor. Eu quero ser um filho Teu obediente. Pai, eu quero escolher aquilo que é bom. Ajuda os meus irmãos, me ajuda, Senhor, a ter critério nas coisas da minha vida, para que eu escolha aquilo que é bom, aquilo que vai cooperar na minha edificação, na minha vida saudável. E Pai, ajuda-me, Senhor, e ajuda os meus irmãos, para que a gente fuja do mal, para que a gente se afaste de todo o mal, para que a gente se afaste até aquilo que só tem a aparência do mal. Mas eu vou me afastar, porque eu amo o Senhor, porque eu amo o Senhor, porque eu amo os meus irmãos. Ajuda-me, Senhor, nessa noite. Eu sei que o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem todo o interesse, e o Senhor prometeu, e o Senhor o fará. E aqueles que creem nisso podem levantar agora um aplauso ao Senhor, porque Ele fará isso na sua vida, Ele fará isso em nós.